A todos presentes e dizer que a nossa satisfação é muito grande em apresentar como sugestão pela Academia Brasileira de Medicina Veterinária e pelos projetos que nós coordenamos no Nordeste do Brasil, desde a Rede Nordeste de Biotecnologia, o MP Biotec, o mestrado profissional em Biotecnologia em Saúde Humana e Animal, Programa de Ciências Veterinárias, nota 6 na CAPES. Todas essas entidades parceiras nos ajudarão a implantar um projeto que nós consideramos importante para o desenvolvimento do Nordeste e quiçás do Brasil. Esse projeto se chama CEBAM, que é o Centro de Excelência em Biotecnologia para o Agronegócio. Esse projeto ele tem como objetivo principal integrar os projetos da caprino-ovinocultura, meio ambiente, combate a pragas agrícolas, piscicultura, a criação de aves alternativas, como a galinha da Angola, e produzir principalmente leite de cabra para aniquilar a fome proteica que assola a região. Eu digo sempre que não adianta dar o peixe, nós temos que ensinar a pescar. E o CEBAM ele tem como objetivo principal especificamente desenvolver projetos junto à agricultura familiar e junto às comunidades, pequenas famílias, a desenvolver um projeto, eu diria até que é importante do seu ponto de vista de aplicabilidade. Bom, no Nordeste do Brasil, diante da periodicidade das secas e principalmente do uso da água de uma forma não racional, nós temos como opção a criação de cabras. A criação de cabras ela é importante para o Nordeste do Brasil pelo seguinte aspecto: nós temos um desenvolvimento pluviométrico, uma distribuição pluviométrica não aceitável, não bem distribuída. Nós temos 6, 7 anos já de seca. Onde se cria uma vaca, nós criamos 10 cabras. Essas 10 cabras, elas poderão, dentro da medida do possível, se cada uma der 2 litros de leite, cabras já melhoradas, através de um programa de inseminação artificial que nós utilizamos, coletando o sêmen de animais melhoradores, diluindo em água de coco, que é uma patente nossa internacional. Sêmen caprino diluído e congelado em água de coco em pó. E se aplica a inseminação artificial nesses animais, na primeira geração nós já temos cabras com 2 litros, 2,5 kg de leite. Então, 10 cabras vezes 2,5 litros de leite seriam 25 litros de leite comparado com a vaca. Se a vaca ela morre, nós perdemos 100% do capital. Se nós perdemos uma cabra, nós perdemos apenas 10% do capital. A vaca tem 9 meses de gestação, a cabra tem 5 meses de gestação. Então, se nós fizermos uma avaliação em 10 anos, começando-se com 10 cabras e 10 vacas, nós vamos ver que nós teremos, no final de 10 anos, um grande produtor de cabras e um pequeno produtor de vacas leiteiras. A vaca ela bebe 60 a 80 litros d'água por dia, uma cabra bebe 3 litros d'água. Então a cabra ela é, quer queiram quer não, ligada à cultura do Nordeste. O leite da cabra é um dos alimentos completos, sob o ponto de vista de que ele é muito favorável, primeiro, para se fazer queijos de alto valor agregado, né? Queijos finos. E nós temos também no leite de cabra uma constituição perfeita. Todas as crianças que são resistentes à lactose e alguns fatores alergênicos no leite da cabra, nós temos praticamente o leite da cabra com uma solução para a rejeição de crianças, principalmente na idade escolar. Então a ideia nossa era que nós pudéssemos desenvolver um projeto de cabras leiteiras para pequenas comunidades, distribuindo-se inicialmente dentro desse projeto CEBAM em todos os estados do Nordeste, 1.000 cabras em que nós pudéssemos entrar com assistência técnica através de uma equipe que nós temos preparados dentro dos projetos que nós formamos, recursos humanos, inseminaríamos essas cabras, acompanharíamos a formação de pequenos laticínios para queijos, e esses queijos e esse material, esse leite, poderia ser integrado para a merenda escolar.
Isso aí daria uma ênfase muito forte ao Bolsa Família, porque eu acho que o Bolsa Família é necessário para o Nordeste, que realmente é uma região pobre, mas nós não poderemos jamais ficar contribuindo com o Nordeste com a Bolsa Família, dando peixe sem ensinar a pescar. Então eu acho que tem esse projeto da caprinocultura leiteira, que nós já estamos implantando em Alagoas, e Alagoas já aderiu ao projeto, mas a ideia nossa era que nós transformássemos isso para um programa no CEBAM, Centro de Biotecnologia do Agronegócio, para todo o Nordeste. E que nós pudéssemos também agregar a esse projeto de cabras leiteiras um projeto chamado Criação de Aves Alternativas, em que envolve a galinha caipira e a galinha de Angola, que nós conhecemos como capote. Esse capote nós trouxemos através do professor Militão, que trabalha conosco na equipe, da França para cá. É um capote que com 90 dias ele chega a pesar 2 quilos, mesmo para o pequeno produtor, se com 90 dias ele chega a pesar 1 quilo, 1,5 quilo, é o que vai atingir o nosso capote nativo, nossa galinha de Angola nativa, com 1 ano. Então esse capote tem também a facilidade de aumentar a produção de proteínas para pequenas famílias. Se coloca também uma galinha caipira como alternativa para a exploração desse projeto. A ideia maior é que nós pudéssemos ter, ao final de 4 anos, 10 CEBANs, um CEBAN central, e que esse CEBAN fosse uma parceria pública-privada, PPP, em que produtores, investidores e criadores pudessem, através de cooperativas, se reunir e se explorar racionalmente esses produtos. E eu vou dizer por que nós poderíamos explorar. Nós temos hoje, dentro da essência de tecnologias, de biotecnologias do Nordeste, a Renorbio, que foi implantada na época, em 2004, pela época do ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos. Esse nosso mestrado também, ele trabalha muito com saúde, com pomadas alternativas, com fitoterápicos extraídos, por exemplo, da água de coco em pó. Nós temos uma série de patentes trazidas e geradas por médicos e especialistas. Nós estamos tentando utilizar isso para o pé diabético também. Nós temos uma série de alternativas na área de saúde humana e animal. Nós teríamos, com esse projeto, ao final de 4 anos, uma ideia de uma evolução de um rebanho em produção de leite, em termos de significativo de 1.000 cabras. Se de 1.000 cabras nós conseguíssemos, no final de 3 a 4 anos, ter mais ou menos umas 1.000 cabras produzindo 3 a 4 litros de leite, nós teríamos 10.000 cabras, seriam 40.000 litros de leite de cabra no Nordeste do Brasil. Isso é a forma inicial, sem computar a evolução do rebanho. Porque a evolução do rebanho, nós temos 3 parições em 2 anos, 50% de partos duplos, por isso que eu disse, se a gente começa com 10 cabras e 10 vacas, você vai ver que no final de 10 anos você é um grande produtor de caprinos e um pequeno produtor de vacas leiteiras. Então o CEBAM era um centro, esse centro seria realmente irradiado para todo o Nordeste, com a coordenação central através de uma pessoa que fosse escolhida pela própria condição dos parceiros, que não fosse um cargo político, que fosse um cargo técnico. Esse projeto é um projeto técnico, não é um projeto político. Nós gostaríamos de oferecer isso como a nossa experiência de ex-embrapiano, trabalhando há 35 anos na Universidade Estadual do Ceará, onde fomos detentores da primeira patente biológica do país na área da utilização da água de coco para inseminação artificial. Inclusive esses capotes que nós falamos aqui para vocês, todos eles são produzidos através de inseminação artificial. Nós coletamos o sêmen, colocamos 1 ml, mais ou menos em 6 a 8 mililitros de água de coco em pó, diluído, inseminamos 30 ou 40 galinhas de Angolas, e isso aí faz com que nós tenhamos em torno de aproximadamente 80% a 90% de eclodibilidade, pintinhos nascendo normalmente, produtores que já estão explorando, inseminando lá no Ceará todas as
As fêmeas são inseminadas com água de coco, antes era com Ovodil, que era um diluidor francês, e graças a Deus nós desenvolvemos um diluidor que serve hoje para bovinos, ovinos, caprinos, inclusive o homem. Nós estamos também desenvolvendo um trabalho de tese, de vários trabalhos de teses de doutorado com a área de humanos, né, com água de coco. Animais em vias de extinção, nós estamos trabalhando agora com pássaros também em vias de extinção, como a asa branca, a própria avoante. Nós estamos tentando constituir bancos de germoplasma para a região e principalmente para as condições edafoclimáticas do Nordeste. Por exemplo, nós temos um jumento. Muita gente diz, o jumento poderia ser explorado racionalmente, mas do jeito que nós estamos explorando o jumento, sem multiplicá-lo, em mais 2 ou 3 anos, 5 anos, ele será um animal em extinção. Eu acho que nós deveríamos concentrar esforços no sentido de toda a classe médico-veterinária, agrônomos, veterinários, biólogos, através de uma coordenação que poderia ser a própria Academia Brasileira de Medicina Veterinária, oferecer esses projetos às pessoas que tivessem condições de decidir e colocá-los, né, em prática dentro das condições do Nordeste. Tecnologia existe. Se nós temos tecnologias, nós teremos que tirá-las dos bancos das universidades, das prateleiras das universidades e jogá-la como transferência ao nível de produtor. Pouco se adianta ter patentes, pouco se adianta se distribuir trabalhos científicos em revistas de alto impacto. Isso é muito bom, eu sou pesquisador do CNPq, sei da importância disso, mas nós temos que também pensar na transferência e na aplicabilidade dessas tecnologias. Poderemos também, no decorrer desse projeto, mostrar algumas imagens que elas foram geradas junto a pequenos produtores. A nossa experiência é que, com ex-embrapiano e universidade, e conhecendo bem todo o Nordeste, a gente possa, na medida do possível, colocar esses projetos em prol, principalmente, da agricultura familiar. E a agricultura familiar, ela está carente de tecnologia. Não adianta se colocar também só entregar as cabras sem um programa de melhoramento genético, sem um programa de inseminação artificial, sem um programa principalmente de sanidade e nutrição. Não adianta se distribuir cabras e depois o próprio produtor vê que aqueles animais não conseguem produzir leite, ele consome os animais. Então, a ideia nossa maior é que nós tenhamos realmente um projeto integrado e que esse projeto integrado seja uma das causas importantes como opção tecnológica para a região Nordeste. Em adição ao nosso projeto CEBAM, que é o Centro de Excelência em Biotecnologia para o Agronegócio, nós poderíamos aderir, vamos realmente implantar dentro do sertão do Nordeste uma central de sêmen de caprinos, ovinos e bovinos com um avanço tecnológico que seria justamente a imunossexagem. Essa tecnologia é desenvolvida pelo professor Mata, aqui no Rio, Marcos Mata, e essa patente está depositada na Europa e nos Estados Unidos. Então é uma central que vai possibilitar a gente aumentar de uma forma progressiva o número de fêmeas, consequentemente o número de leites para a região. Então essa tecnologia é em parceria com a HY, que é uma empresa montada pelo Dr. Mata, e nós teremos condições de inseminar, de armazenar sêmen dos melhores reprodutores para os programas de inseminação artificial em ovinos, bovinos e caprinos. Bovinos leiteiros, se dentro do CEBAM algumas bacias leiteiras do Nordeste pudessem ser inseridas dentro desse programa. Porque o Nordeste, principalmente Batalha, no interior de Alagoas, ela tem uma produção de leite em torno de 130, 140 mil litros dia. Então é uma produção significativa. Já em cabras, a ideia nossa é nós produzirmos em torno de 20 a 30 mil litros de leite de cabra para a fabricação de queijos tipo Serra da Estrela, que é uma tese de doutorado que nós estamos também orientando. Essa tese de doutorado nós vamos utilizar a flor do mandacaru
para a coagulação do leite, como se usa em Portugal a flor do cardo, a ideia nossa é que nós pudéssemos fazer um queijo tipo Serra da Estrela, também no Nordeste do Brasil, e isso seria também uma maneira de nós termos um produto de origem controlada que pudesse ser vendido para todo o restante do Brasil. Muito obrigado.